Eu sou Robernani do canal Coisas do Reino. Conto com a sua inscrição no canal. Deixe o seu like e faça um breve comentário, ok? Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ensino religioso, 6º ano, PET 7, semana 3. Tema: nada e tudo. Contradições? Imagina! Culturas antigas são impregnadas de sabedoria. No continente asiático, há também muitas narrativas que sobreviveram à escrita. E acredite se quiser, elas tornam-se respostas às dúvidas humanas. Elas também demonstram que o mundo é composto de dualidades. Você terá a oportunidade de conhecer uma narrativa que mostra o paradoxo entre o nada e o tudo. O mendigo e o banquete real. Nas antigas histórias de sabedoria indiana, os sábios muitas vezes são confundidos com simples mendigos. Assim acontece nesta história. Na cidade de Bangalore, um exuberante banquete estava sendo preparado no suntuoso palácio do rei. O primeiro-ministro deixou tudo pronto e organizado. Todas as cadeiras estavam devidamente reservadas de acordo com a importância de cada membro da corte. Assim que a porta principal da sala real foi aberta, um homem com sujeira no rosto, trajando roupas de mendigo, entrou e sentou-se na cadeira reservada ao rei. Toda a corte ficou paralisada ao ver aquilo. O próprio rei sentiu-se desconfortável com a situação, mas não querendo demonstrar sua mesquinhez, cutucou o primeiro-ministro e pediu que fizesse algo. O primeiro-ministro se aproximou do estranho e perguntou: por acaso você é um nobre de alguma cidade vizinha? Todos os presentes deram risadinhas maldosas ao ouvir a pergunta do primeiro-ministro. Não, meu posto é mais alto do que o de qualquer nobre, respondeu o homem. Ninguém esperava uma resposta como essa, e o clima da sala mudou. Todos ficaram em silêncio, inclusive o rei, esperando pela próxima pergunta do primeiro-ministro. Por acaso seu posto é mais alto do que de um primeiro-ministro? Meu posto é mais alto do que o de um primeiro-ministro, respondeu o estranho. O primeiro-ministro começou a ficar com as bochechas vermelhas e uma gosma branca começava a sair pelos seus lábios. Por acaso seu posto é mais alto do que um rei? O primeiro-ministro perguntou, olhando para sua majestade. Meu posto é maior do que o de um rei. Todos na sala viraram-se no mesmo instante e cravaram os olhos no rosto do rei. O soberano pensou alguns instantes, balançou a cabeça e com o dedo indicador ordenou que o primeiro-ministro continuasse. Por acaso seu posto é mais alto que o do próprio Deus? Um silêncio brutal invadiu a sala. A respiração de cada convidado denunciava curiosidade e aflição. Meu posto é mais alto do que o de Deus. O primeiro-ministro não suportou ouvir aquilo e gritou: nada é superior a Deus. O estrangeiro, com ares de mendigo, levantou-se, andou em direção ao primeiro-ministro e disse: você acabou de desvendar meu posto. Esse nada sou eu. Segundo a tradição hindu, as castas correspondem a grupos sociais fixos. Cada casta tem suas próprias regras de conduta e de prática religiosa que determinam com quem a pessoa pode comer, com quem pode se associar e que tipo de trabalho pode realizar.
Era proibido relacionar-se com as castas inferiores, a não ser para a execução das tarefas diárias. De acordo com os textos sagrados hindus, cada indivíduo está predestinado a pertencer a uma casta. Mesmo que o sistema de castas tenha sido abolido pelo governo, culturalmente ainda está muito presente. As 4 grandes castas são Brahmanes, constituída de nobres, sacerdotes, mestres religiosas; Kshatriyas, constituída pela aristocracia, guerreiros; Vaisyas, ou Vaishya, constituída pelos comerciantes, mercadores, fazendeiros; e os Sudras, constituída pelos trabalhadores. E abaixo do sistema de castas se encontram os párias, intocáveis. Semana 4. Tema: textos sagrados e os riscos do fundamentalismo textual. Que delícia conhecer contos de vários lugares e saber que muitos deles são inspirados em textos sagrados e transmitem sabedorias. Já foi possível compreender que os textos sagrados são compostos por vários tipos de linguagem. E quando nos deparamos com os textos sagrados, muitas vezes não levamos em conta o dado da linguagem humana. Lemos poesias, alegorias, parábolas e outras formas de expressão como se fossem simples narrativas descritivas. Há também aqueles que leem literalmente o texto, sem contextualizá-lo, e podemos chamá-los de fundamentalistas. Mas agora acho que você já entendeu que os textos sagrados foram escritos em épocas diferentes da nossa época. Imagine se fôssemos registrar um texto sagrado em tempos de pandemia. Como você acha que seriam as preces, a descrição do sofrimento, das perdas da convivência familiar, das orientações sanitárias e tantas outras situações que estamos vivenciando? Crônica, trechos, Paraíso, Rubem Alves. O mineiro Rubem Alves, teólogo cristão, escreveu uma crônica intitulada Paraíso, que trata do fundamentalismo religioso, a forma literal com que muitas pessoas leem os textos sagrados. Vejamos um trecho. Dizem os fundamentalistas: ah, você não sabe quem são eles. Vou explicar. Fundamentalistas são pessoas muito religiosas, se católicas, protestantes, muçulmanas e judias, pouco importa, pois todas pensam do mesmo jeito. Elas pensam que Deus é dono de um jornal. Não só dono, como também redator-chefe, repórter e linotipista. Nesse jornal, que se chama O Correio Divino, tudo sai diretamente da pena de Deus. Os editoriais, as reportagens, os artigos, os obituários, com a devida autenticação dos carimbos do cartório dos anjos. Por essa razão, tudo que ali é publicado tem de ser acreditado tintim por tintim, nos seus mínimos detalhes. Deus não espalha boatos falsos só para aumentar a venda. O Correio Divino publica só o que aconteceu de verdade. Não importa quão fantástico possa parecer. Para Deus, tudo é possível. Como o portento de Josué, que fez parar o sol no meio do céu. E o profeta Jonas, engolido e vomitado por um peixe, depois de gozar de sua hospitalidade visceral por 3 dias. Pois eles, baseado no tal jornal, afirmam que Deus plantou um jardim maravilhoso há muito tempo, quase 6.000 anos, muito longe, lá pelas bandas do Iraque. Por um desentendimento entre Deus e um casal de jardineiros e uma cobra, Deus expulsou os 2 de lá e fechou a porta do paraíso, que nunca mais foi achado. Por lá, hoje só se acha areia, guerra e petróleo. E dizem os entendidos que foi isso que restou do jardim de Deus.
transformando o óleo preto por artes do demo. Acho um desperdício. Se o que Deus queria era só plantar um paraísinho, por que gastar tempo e energia fazendo um mundo tão grande, tão bonito? O rio Amazonas, o Himalaia, o mar, as praias com coqueiros, os riachinhos nas montanhas, o Pantanal e o Lago de Como, que é onde estou agora. Teria sido muito mais lógico fazer um mundo do tamanho do jardim. Seria mais fácil tomar conta e assim tudo caberia num asteroide como aquele onde morava o Pequeno Príncipe. Claro que tudo isso que falei é brincadeira, pois não acredito em nada disso. Eu leio os textos sagrados como quem lê poesia e não como quem lê jornal. Prefiro pensar que Deus é poeta a imaginá-lo como dono de um jornal. Existirá ofensa maior para um poeta que perguntar se seu poema é reportagem? Olá, eu sou Robert Nani, criador do canal Coisas do Reino. Esse canal tem mais de 180 vídeos para você. Se você já é inscrito, dê o seu like e faça um breve comentário neste vídeo. Agora, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificações. Fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será avisado imediatamente. Obrigado por tudo, que Deus te abençoe e um abraço fraterno.